bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de continuarmos o nosso estudo em Mateus 24, vamos orar. Querido Pai, te agradecemos por termos o privilégio e a honra de levar o teu evangelho às outras pessoas. Ajude-nos a sermos fiéis. Pedimos que a tua palavra impacte corações. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, chegamos hoje ao último estudo da série em Mateus 24. Não vamos continuar com este capítulo em particular, mas espero no futuro fazer uma série no capítulo 25. Mas por enquanto vamos concluir o capítulo 24. Estamos vendo sobre os sinais e quero incluir mais um. Nós vimos o sinal do engano, versículo 5, o sinal das guerras, versículo 6, o sinal moral, versículo 12, e estudamos o sinal missionário no versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho do reino é o evangelho que anuncia a vinda do rei e seu reino. Esta é a mensagem pregada durante a tribulação pelos crentes da tribulação, o mesmo evangelho que pregamos hoje, mas fazendo saber àqueles da tribulação que o rei vem e que devem se preparar para a sua vinda. No capítulo 7 de Apocalipse, temos uma indicação do que acontecerá na grande tribulação. Neste capítulo encontramos 144 mil testemunhas, 12 mil de cada tribo de Israel. E como resultado de seu ministério durante a tribulação, nós lemos no versículo 9. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Essas pessoas foram salvas durante a grande tribulação porque ouviram a pregação do evangelho do reino. E eu pergunto, como essas testemunhas estarão preparadas para pregar o evangelho do reino? Bem, eu não tenho certeza de que a Bíblia nos dá uma resposta precisa a essa pergunta, e eu não tenho todas as respostas. É possível que estas testemunhas, estes missionários que irão por todas as nações com a mensagem de Deus, o remanescente judeu crente, estão se preparando para esse trabalho neste momento. Se estamos tão perto do arrebatamento da igreja, como eu acredito que estamos, então essas pessoas devem estar se preparando agora. Temos judeus espalhados por muitas nações, um grande número de judeus que são devotos, mas ninguém lhes explicou o evangelho. Eles se sentem em casa no país em que vivem e falam a língua perfeitamente, e alguns deles têm a esperança da vinda do libertador. Existem judeus que creem na vinda do Messias, e quando acontecer o arrebatamento da igreja por Cristo, Deus, em sua misericórdia, retomará o seu relacionamento suspenso com Israel. Ele removerá a cegueira conforme a eleição da graça em Romanos capítulo 11, e em seguida cumprirá a promessa que o Senhor disse. Vamos ler Romanos 11, versículos 26 a 29, que diz: E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Esses versículos nos ensinam várias coisas. Antes de tudo, dizem-nos que Deus escolheu uma nação para ser seu povo, Israel, e o chamado de Deus é irrevogável. Deus nunca voltará atrás do que diz respeito a essa aliança incondicional que fez com Abraão, e ele disse que virá o dia em que todo o Israel será salvo. Quando será esse dia? O versículo 26 diz, de Sião virá o libertador. O libertador não é outro senão o Senhor Jesus Cristo, o Messias que virá e o Rei da nação de Israel. Tudo isso em Romanos 11 é coerente com o que está sendo dito em Mateus 24, ou seja,
que a profecia em Mateus 24 se refere ao final do século judaico, depois do arrebatamento da igreja. E se você está se perguntando como os homens serão salvos depois que a igreja e o Espírito Santo forem arrebatados da terra, a minha resposta é esta: os homens serão salvos na tribulação da mesma forma que foram salvos antes do Pentecostes, antes que o Espírito Santo viesse habitar na igreja e nos crentes individualmente. Eu já disse isso antes e repito: não conheço nenhuma profecia na Bíblia que precisa ser cumprida antes do Senhor Jesus vir para buscar a sua igreja. O arrebatamento é o próximo maior evento no programa profético de Deus e pode acontecer hoje, agora. Não é necessário acontecer um evangelismo global de que Cristo falou em Mateus 24:14, antes do arrebatamento da igreja. Mas como alguns eventos são sombra das coisas futuras, não é errado dizer que os esforços da igreja para alcançar os perdidos com o evangelho é uma indicação de que o arrebatamento está próximo. Não estamos à procura de sinais. Nós estamos esperando o Salvador e devemos fazê-lo diariamente. O progresso do evangelho em todo o mundo é um motivo de alegria. É verdade que existem milhões de pessoas no mundo que não ouviram o evangelho e não serão evangelizados até depois do arrebatamento, mas eu louvo a Deus porque milhões estão sendo evangelizados pelos meios de comunicação e da mídia. Rádio, televisão, trabalho missionário, trabalho de tradutores em tribos primitivas, acampamentos, conferências e programas para crianças. Tudo isso indica um progresso. Vamos olhar para o que está sendo feito. Olha, por volta do ano de 1961, mal posso acreditar, Deus me deu o privilégio de ser um dos primeiros a pregar para a tribo Auca, que matou 5 jovens missionários em janeiro de 1956. Ali, nas selvas do Equador, com Raquel Sant, vi na vida de alguns membros da tribo Auca, inclusive nos próprios assassinos que traspassaram os missionários com suas lanças, uma transformação extraordinária. E eu posso concluir que estes grandes homens de Deus não morreram em vão. Houve muito progresso como resultado da entrada desses valentes homens na selva. E este é apenas um exemplo clássico de evangelismo moderno. O Evangelho de Cristo está abrindo caminhos sem precedentes a tribos e grupos de pessoas nunca antes evangelizadas. E a igreja deve continuar com essa tarefa. Agora, deixe-me dar um aviso importante para todo o povo de Deus. É a mesma advertência que o nosso Senhor deu no Sermão do Monte das Oliveiras para os santos da tribulação. Ele lhes disse em Mateus 24, versículo 42, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Eles vão saber quando se aproxima a volta do Senhor, quando a 70ª semana de Daniel estiver se acabando, a consumação do século. Nós todos sabemos que quando ele vier à terra uma segunda vez para estabelecer o seu reino milenar, virá no final da tribulação. Mas ele disse, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir. O que ele disse aos discípulos aplica-se aos santos da tribulação, mas em sua aplicação secundária pode ser usado pelos crentes de hoje. Devemos, portanto, estar vigilantes, remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade que Deus nos dá para testemunhar de Cristo. Devemos vigiar, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. O apóstolo Paulo foi um homem que, após sua conversão, viveu à luz do retorno de Cristo. Ele deu seu testemunho pessoal em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreveu antes de sua morte. Paulo sabia que estava morrendo e esta é a sua última mensagem. No versículo 6 ele diz, Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Este é o bom combate, não uma batalha que alguns cristãos têm com seus irmãos. Eu realmente sinto vergonha ao ver o único exército de soldados que atira em seu próprio esquadrão, o exército de Deus. Nenhum outro exército faria isso, mas isso acontece, infelizmente, no exército de Deus. Paulo diz, combati o bom combate da fé. Completei a carreira, guardei a fé. E que testemunho tremendo! Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Demas, que era um desertor, e aqueles que não abandonam a fé e amam a vinda do Senhor. Nesta série de estudos, estou mostrando algumas indicações sobre a aproximação do fim do século, uma época marcada pela grande tribulação. Assim como o Senhor Jesus diz para aqueles que vivenciarem a tribulação vigiarem, pois não sabem quando é o dia do seu regresso à terra, nós que somos salvos devemos também vigiar, pois não sabemos quando Cristo virá para arrebatar sua igreja. Pode ser hoje. Você, portanto, deve estar preparado sempre. A igreja de Tessalônica era uma igreja que estava pronta para a volta do Senhor. Primeiro, era uma igreja ativa, que trabalhava. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1:3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Era, portanto, uma igreja ativa. Segundo, era uma igreja que testemunhava. O versículo 8 diz, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Era uma igreja ativa que testemunhava. Terceiro, no versículo 10 vemos que essa igreja esperava o Senhor, onde lemos, e esperar dos céus a seu Filho. Creio que um crente que crê na volta do Senhor Jesus Cristo vai trabalhar para o Senhor e testemunhar dele. Você talvez diga, mas, irmão Strauss, eu sou um professor. Bem, você pode ser uma testemunha fiel de Cristo na sua escola como professor, ou então você pode dizer, eu sou motorista de caminhão. Seja um bom motorista de caminhão e seja também testemunha de Deus aí na sua profissão. Você pode dizer, mas eu sou apenas uma dona de casa. Minha querida irmã, ser mãe e dona de casa é algo muito honroso. Seja fiel, controlada pelo Espírito Santo, seja a melhor mãe e dona de casa para o Senhor. Um bom testemunho de Cristo pode estar em qualquer lugar deste mundo. Esse é um desafio para todos nós. O Senhor está vindo. Assim como os santos da tribulação devem vigiar, muito mais nós, esperando o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja. Vigie, testemunhe, trabalhe e espere. No segundo capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo diz, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? 1 Tessalonicenses 2:19. Ele está falando aqui dos prêmios que serão dados àqueles que forem achados fiéis na vinda do Senhor. Jesus disse em Apocalipse 22:12, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Irmãos, quando o Senhor vier, trará consigo o galardão. Nós não vamos receber o nosso galardão quando morrermos e formos para o céu. Não é o céu que é o nosso galardão. Quando Cristo vier, aí sim, ele trará o galardão e devemos estar prontos para a sua vinda. Devemos estar ativos, trabalhando, vigiando, testemunhando, louvando e sendo fiéis. Deus não nos chamou para termos sucesso. Uma das tragédias do nosso tempo é algo que já não me impressiona mais. Me deixa indignado. Alguns pregadores, que no começo eram desconhecidos, depois de escrever alguns livros e começarem a ser famosos, começaram a cobrar pelo seu ministério. E cobram um preço muito alto por palestra. Essas pessoas se tornaram celebridades em vez de servos do Senhor Jesus. E eu não fico surpreso ao saber que alguns deles já estão separados de suas esposas para se casar com alguém por quem se apaixonaram. Irmãos, nós não somos celebridades, nós somos servos. Somos servos do Senhor Jesus. Ouça isso. Jesus nos disse para vigiar, adorar, esperar e testemunhar, porque Ele vem logo. Devemos estar prontos. Em seguida, o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses nos exorta a crescer em amor uns para com os outros e para com todos. A esperança no retorno de Cristo deve incentivar o amor entre o povo de Deus, deve incentivar o amor do marido pela esposa e vice-versa, dar-nos um amor maior pelos nossos filhos e pelos nossos pais. Algum tempo atrás eu estava em uma reunião, acho que foi no fim de semana do Dia das Mães. Após a reunião, uma senhora veio chorando, uma jovem mulher de uns 30 anos, e disse, sabe, eu não tenho falado com minha mãe há pelo menos 2 anos. E ela continuou dizendo, eu esqueci de ligar ano passado, no Dia das Mães, e agora estamos na noite do Dia das Mães e ainda
Não disse a ela que eu a amo. Então eu perguntei, e o que você fará a respeito? E ela disse, eu vou telefonar imediatamente e vou deixá-la falar por quanto tempo ela quiser, não importa o quanto vai custar. Eu não estou pronta para a volta de Cristo, eu não tenho demonstrado amor à minha mãe. Bem, Paulo disse em 1 Tessalonicenses 3,12, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos. Por quê? Porque Cristo está voltando. Versículo 13 diz, para confirmar os vossos corações para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Devemos estar prontos para a vinda de nosso Senhor. Em seguida, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, temos uma série de exortações, começando com o versículo 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Qual o motivo dessas exortações? Bem, o versículo 23 diz que o Senhor vem e quer que sejamos irrepreensíveis para nos encontrar assim na sua vinda. Devemos, portanto, vigiar, servir, testemunhar, esperar, adorar. Que Deus nos ajude a fazer humanamente o melhor, controlados pelo Espírito Santo. Eu quero dar um aviso para você que está escutando isso e tem ouvido o Evangelho, mas nunca recebeu a Cristo como seu Salvador. Eu sei que se você morrer nesta condição, estará perdido para sempre no inferno. Mais uma vez, estou absolutamente convencido de que se você estiver vivo, quando Cristo vier para a sua igreja, você terá perdido a oportunidade de ser salvo para sempre. Eu bem que gostaria de pensar diferente, mas estou convicto, pelo que entendo da palavra de Deus, que o arrebatamento irá selar a condenação eterna de toda pessoa que ouviu o Evangelho e de uma maneira deliberada rejeitou a Jesus antes de sua vinda. Não há esperança para você. Se você estiver vivo depois do arrebatamento, você não poderá crer se você já o rejeitou. Quando Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, ele disse, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E depois ele acrescenta, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, versículos 11 e 12. Meu amigo, se você não é salvo, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo sangue de Cristo e o poder do Espírito Santo, receba a Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal. Irmãos e irmãs em Cristo, como filhos de Deus devemos dar o melhor de nós, controlados pelo Espírito, fazendo de tudo para salvar mais almas e para edificar o corpo de Cristo. Chegamos ao final do nosso estudo de Mateus 24. Não dei um estudo completo de todo o capítulo, somente abordei as questões mais importantes nestas 10 mensagens. Mas eu espero sinceramente que este estudo tenha abençoado a sua vida. E se Deus quiser, vamos continuar estudando juntos no nosso próximo programa. Que Deus o abençoe. Obrigado por ouvir e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.